Boa noite a todos. Antes dos comentários da noite do Anselmo, vamos aos nossos costumeiros recados. Dentre eles, o convite a participar do nosso estudo, que realizamos às quarta-feiras, às 19h30 às 20h30. No momento, estamos estudando Entendendo a Mediunidade segundo o Espiritismo. O convite é aberto a todos. É uma oportunidade de aprendermos, de conhecermos, de forma clara, através da razão que essa doutrina nos dá sobre a mediunidade. No dia 15 de novembro, 15/11, através das nossas voluntárias, estaremos realizando escondidinho de frango e de carne seca, que será vendido na nossa cantina. E para isso, o trabalho é voluntário, mas também necessitamos de doações. Então fica aqui o pedido, porque a causa é nobre. Nós precisamos de frango, calabresa, azeitona, mussarela, presunto. Aqueles que queiram colaborar ou queiram fazer seus pedidos, é só procurar a nossa cantina. Convite também a conhecer a nossa Casa do Livro. Oportunidade de ver, de se inteirar dos livros que dispomos. Temos livros à venda, livros para emprestar. Fica aí também o convite a todos vocês. E lembrando que em dezembro iremos realizar novamente a nossa Feira do Livro Espírita. Como dissemos, a causa é nobre. Todas as atividades dessa casa são nobres. E quando nós pedimos, nós sabemos que aquilo que iremos realizar, quer um frango, escondidinho, qualquer coisa que vocês venham colaborar, auxiliar, isso é revertido para outras pessoas, para os necessitados. E nós, imbuídos nessa vontade de querer melhorar, de querer ajudar, de querer transformarmos o nosso planeta, realizamos esses eventos para angariarmos fundos. E dos objetivos é a aquisição de medicamentos. Um dos objetivos também é auxiliar algumas crianças a frequentarem uma escola de um padrão necessário. Então nós temos um convênio com os SOFs e onde conseguimos dar oportunidade para essas crianças. Às vezes pode parecer pouco, mas se analisarmos, se cada um de nós realmente participarmos na melhora de um, de dois, com certeza estaremos a ajudar a mudança que necessitamos nesse planeta Terra. Então fica aqui mais uma vez o convite para adquirir o nosso escondidinho e também para nos auxiliarmos mais uma vez. Então vamos nesse momento, com os nossos pensamentos elevados, mediante a oportunidade que temos de estarmos nesse ambiente de vibrações nobres, ambiente assistidos por amigos espirituais, com o objetivo de auxiliar a nós encarnados, desencarnados, a todos os irmãos do planeta Terra. Façamos então dessa oportunidade um momento de aprendizado, um momento de esperança, um momento de paz, e que possamos levar essa vibração por maior tempo possível no nosso dia a dia, nos nossos lares, ambiente de trabalho e no convívio social. Voltemos então as nossas atenções exclusivamente
para os comentários da noite, que será utilizado pelo nosso irmão Anselmo. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema de hoje é considerando a parábola do bom samaritano. Nós nos basearemos numa palestra de Haroldo Dutra, no Evangelho segundo o Espiritismo e no texto desta parábola que está no Evangelho de Lucas. Mas onde se situa essa palestra? Em qual momento Jesus conta esta história? Por que Jesus conta esta parábola? Embora ela esteja quase no final do Evangelho de Lucas, a história começa no final do capítulo 9, quando Jesus, pressentindo que se aproximava aquela Páscoa em que seria crucificado, ele diz aos discípulos de maneira muito enigmática: preciso ir a Jerusalém. Preciso ir a Jerusalém. Isso os apóstolos não estranharam, pois se aproximava a festa da Páscoa e, segundo a tradição, todos os homens, quando podiam, deviam fazer a peregrinação à cidade de Jerusalém para celebrar a Páscoa. Mas o estranho é que Jesus disse algo mais. Ele disse: preciso passar em Samaria. Por que isso foi estranho? Bom, para ir a Jerusalém, passando por Samaria, seria necessário tomar o caminho mais longo, mais árduo e mais perigoso. E lembrando também que os samaritanos eram naquela época inimigos dos judeus, eram inimigos. Por que eram inimigos? Vamos lembrar, embora fizessem parte de um mesmo tronco, de um mesmo povo, em 700 anos antes de Cristo, as 12 tribos de Israel eram únicas, um mesmo agrupamento. Agora, no grande cisma, na grande separação, uma divisão que separou as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, esses 2 grupos se tornaram adversários. Então nós tínhamos o grupo do norte e o grupo do sul. 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. Na Samaria, construiu-se um novo templo para que os samaritanos não tivessem que peregrinar a Jerusalém, tamanha a aversão às tribos do sul. Então, na Páscoa, os samaritanos não precisavam ir até Jerusalém. As tribos Benjamim e Judá eram lideradas pela tribo de Judá, daí o nome judeus. E chegavam a disputar em qual montanha Deus devia ser adorado. Segundo os judeus, deveria ser o Monte Sião. Segundo os samaritanos, deveria ser o Monte Garazim. Assim, embora estranhando o pedido de Jesus, por que passar em Samaria? Se era mais longe, era mais árduo o caminho, era mais perigoso, porque os apóstolos, inclusive Jesus, eles eram judeus. Iam passar por um terreno bastante perigoso. Embora estranhando então o pedido de Jesus, eles não discutiam os pedidos, as ordens de Jesus, os discípulos foram à frente e buscaram hospedagem, porque como nós falamos, a viagem era longa e não poderia ser feita de uma vez no deserto. Lembrando que Jesus sempre buscava hospedagem na casa daqueles que o recebiam. Os apóstolos também, eles não tinham um lugar fixo. Nas suas peregrinações, contavam sempre com a hospedagem daqueles que o recebiam para ouvir a palavra de Jesus.
Mas o interessante disso tudo é que os apóstolos foram, liderados por João Evangelista, seguem a Samaria, e ali nenhum samaritano quis hospedar Jesus, porque eles eram judeus, os apóstolos e Jesus, e porque estavam indo a Jerusalém para a festa sagrada para eles, a festa da Páscoa. Naquela época, é bom que nós lembremos, e ainda hoje, né? As pessoas acreditavam que Deus habitava em lugares, e portanto esses lugares eram sagrados. E acreditavam também que existiam dias sagrados, como se todos os dias não fosse uma dádiva de Deus. Aliás, isso acontece ainda hoje, né? Se mantém essa tradição em algumas religiões. Mas o interessante é que, não obtendo essa hospedagem a Samaria em nenhum lugar dentro daquele território, os apóstolos, João e os apóstolos, ficaram revoltados, pois no Oriente, acho que todos sabem disso, né? Já leram sobre isso, a hospitalidade aos peregrinos era uma regra moral, e os samaritanos haviam quebrado esta regra sagrada. Havia até uma lenda de que quem negasse hospedagem desceria um fogo do céu e queimaria essa pessoa e toda a sua família. Então os apóstolos ficaram bravos, ficaram realmente bravos, essa é a expressão. E voltaram até Jesus, falando: não, ninguém quer hospedar o Mestre, ninguém quer nos hospedar. Mas como existe essa regra no Oriente, porque as distâncias são enormes, o deserto é bastante, castiga bastante aqueles que andam por ele, sempre as pessoas recebiam os viajantes, acolhiam como podiam, alimentavam, davam água. Por isso existia essa lenda de que aqueles que assim não fizessem sofreriam por um fogo que desceria do céu e queimaria essa pessoa e toda a sua família. Bom, sabendo dessa regra, porque os apóstolos eram meio bravos, né? Não sei se lembram, até na época quando Jesus foi preso, o que foi feito ao soldado, né? Mas isso é outro assunto. Mas tudo bem. Quando João chega a Jesus, João Evangelista, chega a Jesus e comunica a negação da hospedagem, fala: ninguém quer te hospedar, mestre. Mestre, queres que eu peça a Deus que desça fogo do céu e queime os samaritanos? Disse João. Imagine João Evangelista falando isso, né? Queres que nós peçamos a Deus para que todos sejam queimados porque quebraram essa regra moral? É lógico que Jesus, mais uma vez ensinando, disse: João, o Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvar. Salvar no sentido de educar, de recuperar, de alimentar as pessoas com as leis divinas, explicar que o reino dos céus se conquista com a humildade, com a caridade, com a compreensão, com o perdão. Então, o Filho do Homem não veio destruir, matar, mas ele veio recuperar, veio salvar vidas. Bom, dito isto, os apóstolos e Jesus prosseguiram a viagem mesmo assim, e coisas maravilhosas aconteceram nessa viagem. Encontros especiais. Leiam o Evangelho de Lucas, do capítulo 9 ao capítulo 25. Vocês vão encontrar situações maravilhosas. Aliás, aconselho a leitura do Evangelho do Novo Testamento, essa tradução de Haroldo Dutra. Esta pessoa é um morador espírita de Minas, muito bom, e inclusive tiramos alguns dados da sua palestra sobre esse mesmo tema, e ele fez a tradução do Novo Testamento,
de uma maneira muito interessante, com a tradução e as várias alternativas para os termos que estão no Evangelho. Então, esse Evangelho nós temos aí, o Novo Testamento, acho que nós temos, né? Alguém da banca está aí? Alguém da banca? Não? Cadê a Mary? Está aí? Saiu. Então depois pergunte para ela, por favor, se tem o Novo Testamento, a tradução de Haroldo Dutra Dias. Eu aconselho a ler essa tradução, porque ela não é espírita, não tem. Nós vamos avisando que não tem, mas se vocês quiserem, nós podemos pedir, encomendar. Essa tradução não tem nada que traga as pessoas ao espiritismo, mas é uma tradução sem qualquer conotação para qualquer religião, sem tendência a qualquer religião. Tradução muito interessante, muito elogiada, que Haroldo Dutra fez. Inclusive existe uma palestra, vocês vão encontrar na internet, onde ele explica como ele fez essa tradução. É interessante que nós possamos ouvir a palestra primeiro e depois ler essa tradução de Haroldo Dutra Dias do Novo Testamento. Mas o capítulo 9 a 25 do Evangelho de Lucas é muito bonito e muito interessante. Mas vamos continuar a história. Quando Jesus chega a Jerusalém, todos sabem o que acontece. Ocorre a Páscoa e a sua crucificação. Esse é o cenário histórico, onde pouco antes, ocorreu a parábola do bom samaritano. Mas antes desse final, ao chegarem a Jerusalém, é lógico que estavam cansados, com sede e com fome. Atravessaram todo o deserto sem parar, sem receber hospedagem. E mesmo assim, com sede e fome, um doutor da lei procura Jesus a fim de testá-lo. E Jesus, mesmo cansado, dá atenção a esse doutor da lei, a esse judeu doutor da lei. O doutor pergunta ao mestre: Mestre, qual o maior mandamento da lei divina? Nós vamos ler um pedacinho da parábola, do acontecimento, depois vamos ler a parábola. Qual o maior mandamento da lei divina? Esse doutor da lei, evidentemente, era inteligente, mas subestimou Jesus. O Wendel está mostrando para mim que na Feira do Livro vai ter esse livro aqui. Mas como a Feira do Livro vende muito mais barato, acho melhor encomendar já, para casa ter um pouquinho de lucro também, para poder continuar vendendo os livros. Wendel, essa não foi uma boa ideia. Mas tudo bem, é brincadeira, o importante é comprar o livro. Mas esperar até dezembro, né, gente? Nós estamos aí em outubro, encomendem já. Mas o doutor da lei quis testar Jesus e pergunta então qual o maior mandamento. E ele já fez isso de propósito, ele já sabia. E Jesus responde a esta pergunta do doutor da lei com duas perguntas. Pergunta: o que está escrito na lei? Jesus perguntou. A lei que se referia a Jesus eram 5 livros atribuídos a Moisés, o Pentateuco mosaico, chamado por eles de Torá. E também uma outra pergunta: como lês? Foi a segunda pergunta de Jesus. A primeira pergunta já tinha a resposta limitada ao texto. A resposta já era limitada ao texto. Mas a segunda pedia uma interpretação do texto. Porque como lês, é como interpretas a resposta à lei. Como interpreta a lei? O doutor da lei responde com 2 textos do Pentateuco mosaico. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e Levítico, capítulo 19, versículo 8. Em Deuteronômio, ele respondeu: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E no Levítico está: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse ao doutor: respondeste bem, faze isso e viverás.
Porque, na verdade, o que o doutor perguntou é como eu faço para herdar a vida eterna. Por isso a resposta: faze isso e viverás. É lógico que a vida no reino de Deus, a vida espiritual, como pertencer, conquistar os planos superiores da vida espiritual. Bom, a lei de amar a Deus, os judeus conheciam muito bem, porque todos os dias eles oravam e falavam, amar a Deus sobre todas as coisas, oravam e conheciam muito bem que se tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não tinha qualquer dúvida, e como falamos, a resposta está já implícita a compreensão da resposta é muito fácil. Amarás a Deus sobre todas as coisas. É lógico que aqui existem mais algumas conotações diferentes das que conhecemos, mas vamos deixar para os estudiosos buscarem nas palestras, nas explicações de Haroldo na internet. Mas, quando ele respondeu, amar ao próximo como a si mesmo, essa questão de amar o próximo, segundo a tradição, poderia colocar Jesus numa situação difícil, porque o doutor da lei, ele perguntou: eu tenho uma dúvida, eu quero um esclarecimento. Porque na verdade ele queria testar a Jesus. O doutor da lei perguntou: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Esperando que talvez Jesus respondesse que todos eram próximos. Mas os judeus não pensavam assim. Por que não pensavam assim? Vamos lembrar, na época de Jesus, que existiam duas correntes. Pois no texto, no Levítico, a palavra escrita, segundo Haroldo Dutra, é Ari. Não é o próximo. Então, Ari o que quer dizer? Quer dizer irmão. Então, amarás teu irmão como a ti mesmo. E isso era interpretado como pessoas do mesmo povo. Então os judeus entendiam que deveriam amar o irmão, o judeu, como a si mesmo. Os outros eram excluídos. Então, só os judeus seriam o próximo, seriam os amados. Só havia auxílio do mesmo povo. Interessante que essa é a corrente de Gamaliel. Mas existia uma outra corrente que pensava diferente, a corrente de Hilel, que foi avô de Gamaliel. Então vejam que existiam as duas correntes. Uma interpretação de Hilel, que foi avô de Gamaliel, evidentemente veio depois, e se Gamaliel foi mestre de Paulo de Tarso. Mas qual que era a interpretação de Hilel? Diferente de Gamaliel. Gamaliel tinha uma interpretação. Hilel ensinava que todos são irmãos. Todos são irmãos. E lembrava para isso que quando Abraão recebeu os peregrinos, chamava a todos de irmão. Mas estes que acreditavam que todos eram irmãos eram minoritários. A grande maioria, partidária da ideia de Gamaliel, era de que somente os judeus eram irmãos. Na verdade, nós, interpretando o texto, nós vemos que o doutor queria discutir, porque ele era radical e queria colocar Jesus numa situação difícil. Como que Jesus iria responder quem é meu próximo, se ele perguntou? Se ele respondesse, só os judeus, ele ficaria contente, né? Não, está certo, é isso mesmo. Se ele respondesse todos, ele falou: mas espera aí, ele está respondendo errado, ele está tendendo a alguma outra interpretação diferente e já ia criar uma situação difícil. Então Jesus, antes de que a discussão prosseguisse, ele contou a parábola do bom samaritano. Aí que vem essa parábola, que nós vamos ler aqui para vocês, se nós conseguirmos enxergar aqui. Todos conhecem a parábola, mas vamos ler.
Disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se e, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, que era o dinheiro da época, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. E aí a pergunta de Jesus: qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O que o doutor da lei respondeu? O que praticou a misericórdia com ele. Ele não disse que fosse samaritano, porque eles eram inimigos, mas não teve como fugir da resposta. Aquele que praticou de misericórdia para com ele. E o que Jesus retornou ao doutor da lei? Respondeu: vai e faze tu do mesmo modo. Veja que interessante. Essa tradução de Haroldo Dutra: vai e faze tu do mesmo modo. E nós, lembrando aqui, por que Jesus escolheu um samaritano para ser o bom moço da história? Se os samaritanos não quiseram hospedá-lo, nem os apóstolos. Veja que situação. Se nós pensarmos bem, por que Jesus escolheu logo o samaritano? Por que não escolheu um judeu, um outro judeu, uma outra pessoa? Escolheu um samaritano para ser o bom moço da história, porque deu uma lição de perdão aos apóstolos, porque os apóstolos estavam muito bravos, queriam rogar a praga para queimar todos os samaritanos que não haviam recebido Jesus. Então a grande lição, a primeira grande lição, foi a lição de perdão aos apóstolos, e uma outra ao doutor da lei, falando bem do inimigo do povo judeu. Uma lição de perdão, de compreensão. Não julgar também todas as pessoas por uma só, porque aqueles que não quiseram receber de Jesus, os samaritanos, aqueles samaritanos, talvez não falassem por todos os samaritanos, foram alguns. Então também não julgar todas as pessoas por uma só. Mas vamos lembrar que também na parábola, que o homem auxiliado, ele não foi identificado. Quem era aquele homem que estava caído lá? Ele estava ensanguentado, na verdade ali não está, mas ele estava nu, foi despojado, né? Está escrito na parábola, estava nu, estava inconsciente, ensanguentado, não havia como identificá-lo. Também esse não foi identificado. Não sabíamos se era um samaritano, se era um judeu, não sabemos. O sacerdote não quis auxiliar, segundo Haroldo, por não saber se o homem era judeu ou estava morto. Porque se fosse judeu, até que ele poderia auxiliar, mas se fosse o samaritano, porque era seu irmão, segundo a sua compreensão, se fosse um samaritano, não, esse não é meu irmão. Mas também porque não sabia que estava morto, porque era proibido aos sacerdotes tocar os mortos. Quando os sacerdotes tocavam os mortos, havia um ritual de purificação muito complicado. Então, na dúvida, ele não auxiliou. E
é lógico que o levita, que vinha logo atrás, seguiu o exemplo do sacerdote. O sacerdote está fazendo isso, eu vou fazer também. O samaritano estava em viagem e, conforme a parábola, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se, usou de sentimento e razão, pois tomou providências. Sentimento, compadeceu-se, e razão, tomou providências. O tratou e encaminhou a uma hospedaria. E quando Jesus responde com outra pergunta, quem parece ter se tornado próximo do ferido, a resposta do doutor, quem usou de misericórdia, vem bem de acordo, convencendo o doutor de que não importa se é da mesma raça, se são de tribos diferentes, todos são irmãos. E o interessante é que o samaritano foi até o ferido. E aí fica uma lição para todos nós também. Lembrando Guimarães Rosa, quando diz que misericórdia é colocar o coração na miséria dos outros. Colocar o coração na miséria dos outros. Então nós irmos de encontro à necessidade do próximo, não esperar que ele bata a nossa porta. Eu me lembro bem, até pouco tempo nós tínhamos muitos trabalhos aqui na Casa do Caminho, na Casa Transitória, e as pessoas eram atendidas de várias maneiras. Tínhamos distribuição de medicamentos, recebíamos lotes enormes de médicos de fora daqui e distribuíamos na Casa Transitória, sempre com a interpretação de um farmacêutico. Quando não entendíamos, levávamos ao farmacêutico, ele olhava, está certo, e as pessoas recebiam medicamento. Tivemos que parar com esse trabalho por forças maiores, mas continuamos de outra maneira, comprando na farmácia o medicamento. Muitas vezes, os voluntários iam até as pessoas necessitadas, levavam o medicamento, pegavam a receita, porque elas estavam necessitadas do medicamento. Iam de encontro. Às vezes, não temos o trabalho de cestas básicas periódicas, mas eventuais, aqueles que necessitam, se leva, se dá àqueles que necessitam. Aqueles que estão precisando de uma palavra amiga, se vai até eles quando oferecem abertura, quando tem condição de receber essa orientação, e se passa a orientação, desde que estejam, como falamos, receptivos. E nós lembramos de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, que vocês vão receber ao final da palestra no boletim. O homem de bem que está no Evangelho segundo o Espiritismo tem alguns trechos interessantíssimos que tem toda a moral da parábola do bom samaritano. Um deles é o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Toda a moral da parábola do bom samaritano está no trecho do homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vemos hoje, infelizmente, ainda discriminações por questões religiosas. Muitas pessoas, às vezes, vão fazer uma entrevista de emprego e quando dizem, por exemplo, que são espíritas, quando lhes é perguntado, as pessoas, de uma maneira velada, são recusadas. São recusadas. Aqui em Primavera não acontece isso, gente.
Isso acontece em outras cidades. Aqui tudo é ideal. Tá bom? Pra gente não. Mas às vezes, pessoas de outras religiões recusam até cumprimentar de algumas religiões. Até pouco tempo, algumas pessoas que passavam aí na rua, quando passavam em frente à casa do caminho, mudavam de calçada. Acreditam nisso? Verdade. Hoje não acontece mais isso. As pessoas até entram, cumprimentam a gente. Vamos deixar assim, né? Mas ocorrem coisas que não deveriam ocorrer hoje. Principalmente nessas questões de emprego, de trabalho, de auxílio. Só para encerrar, porque nós estamos estourando o tempo já, uma vez eu estava trabalhando num lugar muito perigoso, com um grupo de pessoas, e desculpem relatar esse acontecimento pessoal, mas é interessante. E no horário do almoço, conversando, nós temos aqui a casa transitória, falando, né? Olha, se alguém precisar de um auxílio, tem a casa transitória. Se você souber, a casa transitória, nós temos aí a pechincha, nós temos as roupas, quem não pode pagar leva de graça, temos o almoço diário, na época tínhamos, temos o pernoite, muitas coisas, hoje temos as bolsas de estudo e coisas assim. Falando para a pessoa, ela falou, não, eu não vou fazer isso. Mas por quê? Porque na minha religião não é permitido isso. Não é permitido buscar a ajuda, o auxílio de outras religiões, principalmente a religião espírita. Falei, mas lá não se fala de religião. Um pedaço de pão é um pedaço de pão, não está carimbado ali, pão espírita, arroz espírita, medicamento espírita, não tem esse aí. Bolsa de estudo espírita, não tem. Qualquer um pode ir ali, não é permitido. Pastor, falei, meu chefe religioso não deixa. Eu falei, mas nós estamos aqui trabalhando nesse lugar perigoso. Se eu cair aqui nesse buraco e precisar de auxílio, você não vai me auxiliar? Ah, lógico que eu vou. Mas então, eu sou espírita, você não é. Qual a diferença entre o auxílio lá e o auxílio aqui? Se você cair ali, eu não vou te auxiliar? Certamente que sim. Qual a diferença? Somos todos irmãos perante Deus. Vamos pensar nisso, gente. E procurar fazer um mundo melhor, diminuindo a nossa discriminação, os nossos preconceitos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e que todos tenham uma boa noite, que Jesus abençoe a todos, ao seu lar. Vamos acompanhar o pensamento. No interior de cada um de nós existe uma centelha divina, uma luz que provém de um ser superior, que é o Criador, o protetor de todos nós. É a esse ser superior que oramos agora. Tu que nos criastes, inspira-nos a agir com dignidade e decência. Ensina-nos a amar e respeitar o próximo como a nós mesmos. Leva-nos a apreciar nosso semelhante, não pela cor da pele, nem pela religião que professa, nem pela posição que ocupa na escala social, e sim por suas qualidades como ser humano. E, acima de tudo, pela nossa filiação divina. Somos irmãos. Mostra-nos que, por mais diferentes que pareçamos uns dos outros, somos todos iguais em Sua presença. Ajuda-nos a confiar em Ti em todas as horas, quer estejamos sãos ou enfermos, quer esteja a nossa vida difícil ou plena de realizações. Acima de tudo, faze com que encaremos todos os dias, não como um fardo, mas como uma dádiva. Em todos os dias há sempre uma mensagem de esperança. Com toda a fé e convicção, então dizemos: em Ti confiamos, Senhor. Assim seja.
Por favor, aguardem sentados, que serão encaminhados para o passe para o diálogo fraterno. E à saída nós temos, após o passe, a água fluidificada. Todos poderão tomar se quiserem.